Leituras da Bíblia. Dando seguimento às leituras da Bíblia, no livro dos Números, capítulo 36, e daremos início às leituras do livro de Deuteronômios, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos escutarmos e lermos juntos agora. Números 36. A lei da herança das mulheres. O caso das filhas de Zelofeade. Os chefes de família dos filhos de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés, da raça de José, apresentaram-se diante de Moisés e dos principais chefes das famílias israelitas. O Senhor, disseram eles, ordenou ao meu senhor que desse, por sorte, a terra em herança aos israelitas. Mas se homens de outra tribo as receberem por mulheres, a sua herança será retirada do patrimônio de nossos pais e acrescentada ao da tribo na qual elas se casarem. Quando chegar o jubileu dos filhos de Israel, a sua herança será unida à da tribo a que pertencerem, e separada da de nossos pais. Moisés, então, respondeu aos filhos de Israel por ordem do Senhor: tem razão a tribo dos filhos de José. Eis a ordem do Senhor para as filhas de Salfaade: cassem com quem quiserem, contanto que seja com alguém de uma família da tribo paterna. Desse modo as possessões dos israelitas não passarão de uma tribo a outra, e cada israelita ficará na herança da tribo de seus pais. Todas as mulheres que possuírem um patrimônio em uma tribo israelita, tomarão marido na tribo paterna, a fim de que cada israelita conserve o patrimônio de família. Herança alguma poderá passar de uma tribo a outra. Deve cada tribo israelita permanecer no que é seu. As filhas de Salfaade comportaram-se segundo a ordem do Senhor. Mala, Tersa, Regla, Melca e Noa, filhas de Salfaade, casaram-se com filhos de seus tios. Casaram-se, pois, em famílias saídas de Manassés, filho de José, e a possessão que lhes tocava permaneceu na tribo de seu pai. Tais são as leis e as ordenações que o Senhor transmitiu aos israelitas por intermédio de Moisés nas planícies de Moabe, perto do Jordão, defronte de Jericó. Agora, dando início às leituras do livro da Bíblia, do livro de Deuteronômios, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Vamos escutar e lermos juntos agora. Deuteronômio 1. A ordem para partir de Horebe. Eis os discursos que pronunciou Moisés a todo o Israel do outro lado do Jordão, no deserto, na planície que se estende defronte de Sufi, entre Farã, Tofel, Labã, Reizerote e de Zaabe. Desde Horebe até Cades Barnea, uma distância de 11 jornadas de marcha pelo caminho da montanha de Seir. No 40º ano, no primeiro dia do 11º mês, diante dos israelitas, Moisés pronunciou todos os discursos que o Senhor lhe tinha ordenado pronunciar. Depois de ter derrotado Seom, rei dos amorreus que habitava em Ezebom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote e Edrai. Do outro lado do Jordão, na terra de Moabe, Moisés começou a expor a lei, dizendo: O Senhor, nosso Deus, falou-nos nestes termos em Horebe: tendes-vos demorado muito tempo neste monte. Voltai e parti, tomai o caminho do monte dos amorreus e das regiões vizinhas. Eis que eu vos entrego esta terra, ide e possuí a terra que jurei dar a vossos pais Abraão, Isaque e Jacó, a eles e à sua posteridade. A nomeação de líderes. Eu disse-vos nessa mesma época: eu sozinho não posso tomar conta de vós. O Senhor, vosso Deus, vos multiplicou de tal modo que sois hoje tão numerosos como as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus de vossos pais, vos multiplique 1000 vezes mais e vos abençoe como prometeu. Como poderia eu sozinho encarregar-me de vós e levar o fardo de vossas contendas? Escolhei, de cada uma de vossas tribos, homens sábios, prudentes e experimentados, que eu ponha à vossa frente. Vós então me respondesses:
é uma boa coisa o que nos propões. Tome, pois, dentre vós, homens sábios e experimentados que pus à vossa frente como chefes de milhares de centenas, de cinquentenas e de dezenas e como escribas em vossas tribos. Nesse mesmo tempo dei esta ordem aos vossos juízes: dai audiência aos vossos irmãos e julgai com equidade as questões de cada um deles com o seu irmão ou com o estrangeiro que mora com ele. Não fareis distinção de pessoas em vossos julgamentos. Ouvireis o pequeno como o grande, sem temor de ninguém, porque o juízo é de Deus. Se uma questão vos parecer muito complicada, trá-la-eis diante de mim para que eu a ouça. É assim que, naquele tempo, vos ordenei tudo o que devíeis fazer. A expedição de reconhecimento da terra. Depois partimos de Horebe para atravessar esse vasto e terrível deserto que vistes, do monte dos amorreus, como nos havia ordenado o Senhor, nosso Deus, e chegamos a Cades-Barne. Eu disse-vos então: eis-vos chegados ao monte dos amorreus que o Senhor, nosso Deus, nos dá. Vê, o Senhor, teu Deus, entrega-te à terra, subi e possuí-a, como prometeu o Deus de teus pais, não tenhas medo. Vós vos aproximasses de mim e dissesses: enviemos homens adiante de nós, que explorem a terra e nos ensinem por que caminho devemos subir, e para que cidades devemos ir. Vosso parecer agradou-me, e escolhi dentre vós 12 homens, um de cada tribo. Eles partiram, subiram as montanhas e chegaram ao vale de Escol, explorando a terra. Tomaram consigo frutos da terra e nulos trouxeram dizendo: a terra que nos dá o Senhor, nosso Deus, é boa. A rebelião contra o Senhor. Mas não quisesses subir a ela, e fostes rebeldes ao mandamento do Senhor, nosso Deus. E murmurasses em vossas tendas, dizendo: o Senhor tem-nos ódio, e por isso nos tirou da terra do Egito para entregar-nos ao extermínio pelas mãos dos amorreus. Para onde iremos? Nossos irmãos fizeram-nos perder a coragem quando nos disseram ter visto um povo maior e de estatura mais alta que a nossa, e cidades grandes e fortificadas, cujos muros se elevavam até o céu, e até mesmo filhos de Enassim. Eu vos respondi: não vos assusteis. O Senhor, vosso Deus, que marcha diante de vós, combaterá ele mesmo em vosso lugar, como sempre o fez sob os vossos olhos, no Egito. E no deserto, tu mesmo viste como o Senhor, teu Deus, te levou por todo o caminho por onde andaste, como um homem costuma levar seu filho, até que chegasseis a esse lugar. E apesar disso não tivesses confiança no Senhor, vosso Deus. O qual, procurando-vos um lugar onde acampar, marchava adiante de vós no caminho, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho, e de dia na nuvem. O castigo dos israelitas. O Senhor, tendo ouvido o som de vossas palavras, encolerizou-se e fez este juramento: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que eu, com juramento, prometi dar a vossos pais. Exceto Calebe, filho de Jefoné, este vê-la-á, e eu darei a ele e a seus filhos o solo que ele pisou, porque cumpriu a vontade do Senhor. Até contra mim se irritou o Senhor por causa de vós, tu tampouco, disse-me ele, entrarás nessa terra. É Josué, filho de Num, que ali entrará. Anima-o, pois é ele que introduzirá Israel na possessão da terra. Vossos filhinhos, dos quais dissesses que seriam a presa do deserto, e vossos filhos, que hoje ainda não sabem distinguir o bem do mal, estes entrarão. Quanto a vós, voltai para trás e parti para o deserto na direção do Mar Vermelho. Vós respondestes-me: pecamos contra o Senhor, vamos combater, como o Senhor, nosso Deus, nos ordenou, e quando cada um de vós, tomando as suas armas, vos dispusesses inconsideradamente a marchar sobre o monte. O Senhor disse-me, dizia-lhes: não subais, não entreis em combate algum, porque não estou no meio de vós, se o fizerdes, sereis vencidos por vossos inimigos. Em vão vos referi todas essas palavras.
não me ouvisses e tivesses a presunção de subir o monte, a despeito das ordens do Senhor. Então os amorreus que habitavam nessa montanha saíram contra vós, perseguiram-vos como abelhas e retalharam-vos desde Seir até a Horma. Voltando, chorastes diante do Senhor, mas o Senhor não ouviu os vossos clamores, nem vos inclinou os seus ouvidos. Por isso é que ficastes tanto tempo em Cádiz, como o sabeis. Deuteronômio 2. Os anos no deserto. Partindo dali, fomos para o deserto na direção do Mar Vermelho, segundo a ordem do Senhor, e andamos muito tempo em torno do monte Seir. O Senhor então me disse: basta de girar em volta deste monte. Ordena ao povo: atravessareis o território de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, eles têm medo de vós. Mas guardai-vos de entrar em luta contra eles, porque não vos darei nada de sua terra, nem mesmo a medida de um pé. Comprar-lhes-eis a preço de dinheiro o necessário para alimentar-vos, e pagareis mesmo a água que beberdes. Porque o Senhor teu Deus te abençoou em todas as tuas empresas, e velou sobre ti durante a tua marcha através desse vasto deserto, eis já 40 anos que o Senhor teu Deus está contigo, e nada te faltou. Passamos, pois, ao longe de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, evitando o caminho da planície, assim como Elate e Eijon-Gaber, voltamos e tomamos o caminho na direção do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não ataques os moabitas e não entres em guerra contra eles, porque não te darei nada de sua terra. Outrora habitavam os Imim nessa terra. Era unipovo grande, numeroso e de alta estatura, como os Enassim. Também eles eram considerados Refaim, corno os Enassim. Em Seir habitavam também os Orreus, os quais foram expulsos pelos filhos de Esaú. Estes, após os haverem exterminados, estabeleceram-se em seu lugar, como o fez Israel na terra que o Senhor lhe deu em possessão. Vamos, pois, passai a torrente de Zered. Passamos então a torrente de Zered. Durou 38 anos essa nossa viagem de Cádiz-Barne até a passagem da torrente de Zered. Entretanto, extinguiu-se do acampamento toda a geração dos homens de guerra, assim como o Senhor o tinha jurado. A mão do Senhor pesou sobre eles, e foram cortados do acampamento até a sua completa extinção. Depois que todos esses homens de guerra desapareceram do meio de seu povo, levados pela morte. O Senhor disse-me: passarás hoje a fronteira de Moabe, Ar. E encontrar-te-as em face dos amonitas. Não os ataques, nem lhes faças guerra, porque não te darei nada da sua terra. Também esta foi reputada a terra dos Refaim, chamados pelos amonitas de Zanzomim. Povo grande, numeroso e de alta estatura como os Enassim. Mas o Senhor exterminou-os diante dos amonitas, que os despojaram e habitaram em lugar deles. Foi o que o Senhor tinha feito pelos filhos de Esaú, que habitam em Seir, destruindo os Orreus diante deles, despojaram-nos e estabeleceram-se em seu lugar, onde estão ainda hoje. Da mesma sorte os heveus, que habitavam nas aldeias até Gaza, foram esmagados pelos Caftorim, originários de Caftor, que se estabeleceram em seu lugar. A vitória sobre Seom, rei de Esbom. Vamos. Desarmai as tendas e passai a torrente do Arnon. Vê, entrego-te nas mãos Seom, rei de Ezebom, o amorreu, com a sua terra, começa a despojá-lo e fez-lhe guerra. A partir de hoje começarei a derramar o temor e o terror de teu nome entre os povos que habitam debaixo de todos os céus, de sorte que só ao ouvir o teu nome eles tremerão e estarão em pânico por causa de ti. Então enviei do deserto de Cademote mensageiros a Seom, rei de Ezebom, com palavras de paz, dizendo: deixa-me atravessar a tua terra. Vender-me-as por dinheiro necessário para alimentar-me, e pagar-te-ei mesmo a água que eu beber, deixa-me somente passar. Como fizeram os filhos de Esaú que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar,
até que eu chegue ao Jordão e entre na terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesebom, não consentiu que passássemos por sua terra. O Senhor disse-me então: Vê, estou pronto a entregar-te imediatamente Seom com a sua terra, empreende a conquista e ocupa-lhe o território. Seom saiu com todo o seu povo ao nosso encontro para pelejar contra nós em Jaza. Mas o Senhor, nosso Deus, nos entregou e nós derrotamo-lo com os seus filhos e todo o seu povo. Tomamos-lhe então todas as suas cidades, que votamos ao interdito, com os homens, as mulheres e as crianças, sem deixar escapar ninguém. Só nos reservamos os animais e o espólio das cidades conquistadas. Desde Aroer, que está à margem da torrente do Arnon, e a cidade situada no vale, até Galaade, não houve lugar tão forte que nos pudesse resistir. Somente não vos aproximastes da terra dos Amonitas, nem de lugar algum situado às margens da torrente do Jaboque, nem das cidades da montanha, nem de nenhum dos lugares proibidos pelo Senhor, nosso Deus. Deuteronômio 3. A vitória sobre Og, rei de Bazã. Voltamo-nos, em seguida, para os lados de Bazã, e Og, seu rei, saiu ao nosso encontro com todo o seu povo para nos combater em Edrai. O Senhor disse-me: Nada temas, porque eu o entreguei em tuas mãos, com todo o seu povo e sua terra, far-lhe-ás o mesmo que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habita em Hesebom. O Senhor, nosso Deus, entregou-nos também Og, rei de Bazã, com todo o seu povo, e nós o derrotamos de tal sorte que nenhum só dos seus escapou. Tomamos então todas as suas cidades, não houve uma sequer que não caísse em nossas mãos, em número de 60, toda a região de Araobe, o reino de Og, em Bazã. Todas essas cidades eram fortificadas, com altas muralhas, portas e ferrolhos, sem contar as numerosas cidades abertas. Votamo-las ao interdito, como o tínhamos feito a Seom, rei de Hesebom, com os homens, as mulheres e as crianças. Mas reservamo-nos os animais e o espólio das cidades. Foi assim que tomamos naquele tempo, aos 2 reis dos amorreus, o território que estava além do Jordão, desde a torrente do Arnon até a montanha do Hermon. Os sidônios dão a Hermon o nome de Sarion, e os amorreus o de Sanir. Todas as cidades da planície, todo o Galaade e todo o Bazã, até Selca e Edrai, cidades do reino de Og, em Bazã. Porque Og, rei de Bazã, era o único que restava da raça dos Refaim. Vê-se ainda o seu sarcófago, um sarcófago de basalto, em Rabá, cidade dos Amonitas, tem 9 côvados de comprimento e 4 de largura, em côvados ordinários. A divisão da terra. Tomamos então posse dessa terra. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas o território desde Aroer, que está no vale do Arnon, assim como a metade da montanha de Galaade, com suas cidades. Dei a meia tribo de Manassés o resto de Galaade e todo o Bazã, reino de Og, toda a região de Argobe, com todo o Bazã. A Jair, filho de Manassés, coube toda a região de Argobe até a fronteira dos Gessureus e dos Macateus, e ele deu o seu nome às aldeias de Bazã, chamadas ainda hoje aldeias de Jair. A Maquir, dei Galaade. Dei aos Rubenitas e aos Gaditas a terra que se estende desde Galaade até a torrente do Arnon, servindo de limite o meio do vale, e depois até a torrente de Jaboque, fronteira dos Amonitas. E enfim a planície do Jordão, desde Cenerê até o mar da planície, o mar salgado, ao pé das encostas do Fasga, para o oriente. Naquele tempo, dei-vos esta ordem: o Senhor, vosso Deus, deu-vos esta terra em herança. Vós, pois, homens valentes, tomareis vossas armas e marchareis à frente de vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres, com vossos filhos e vossos animais, sei que tendes muitos animais, ficarão nas cidades que vos dei. Até que o Senhor tenha assegurado o descanso de vossos irmãos, como o vosso, e tenham por sua vez tomado posse da terra que o Senhor, vosso Deus,
lhes dá do outro lado do Jordão. Então cada um voltará à possessão que lhe dei. Ao mesmo tempo dei a Josué a ordem seguinte: viste com os teus olhos tudo o que o Senhor, vosso Deus, fez a esses dois reis, desse modo tratará o Senhor todos os reinos que atravessares. Não os temas, porque é o Senhor, vosso Deus, quem combaterá por vós. Moisés é impedido de entrar em Canaã. Entre mentes, roguei ao Senhor, dizendo: Senhor Javé, começastes a mostrar ao vosso servo vossa grandeza e o poder de vossa mão, qual é, nos céus ou na terra, o Deus que pode igualar-se a vós em obras e grandes feitos? Ah, se eu pudesse, também eu, passar e ver essa boa terra além do Jordão, essa bela montanha, e o Líbano. Mas o Senhor irou-se contra mim por causa de vós, e não me ouviu, mas disse-me: basta. Não me fales mais em tal coisa. Sobe ao cimo do Fasga, lança teus olhos para o ocidente e para o norte, para o meio-dia e para o oriente, e contempla com os teus olhos a região. Dá as tuas ordens a Josué, anima-o, conforta-o, porque é ele quem irá à frente desse povo e lhe dará a possessão da terra que vais ver. E ficamos no vale, defronte de Bet-Fogor. Amanhã, dando seguimento às leituras do livro da Bíblia, no livro de Deuteronômios, nos capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Paz e bênçãos a todos.